Olá pessoal, vamos fazer aqui uma apresentação do ASIS, novo aparelho de anestesia aqui do hospital que a gente está entregando, tá? É um equipamento hoje mais sofisticado em relação à parte da anestesia que a GE tem. O que nós temos aqui, né? Botão de liga e desliga, as entradas aqui para os dois vaporizadores, né? Então aqui eles ficam acoplados aqui em espera, né? Justamente então para a gente poder escolher qual vaporizador que a gente vai utilizar. E aqui é a base da conexão, né, do vaporizador. Se eu precisar trocar o vaporizador é muito simples, eu venho, destravo ele, tem um gatilho que eu aperto, solto, coloco ele na posição de espera, pego o outro equipamento e encaixo aqui no equipamento e dou uma travada. Para colocar o agente anestésico é o mesmo procedimento dos outros aparelhos, então vem e adiciona também aqui o EasyFill, coloquei aqui o frasco e adiciono aqui e empurro a medicação. Feito isso, ele indica tanto aqui no equipamento, né, no próprio vaporizador, quanto também na tela, que depois nós vamos ver ali mais precisamente. Entrada para módulo de gases, aqui precisamente nós temos a entrada né, do módulo ESKOVE, então é a entrada que tem um módulo justamente a opção do ET Control, né? Então esse módulo aqui tem que estar acoplado para poder utilizar a ferramenta de piloto automático que a gente tem aqui e as conexões, né, aqui conectadas no equipamento. Fluxômetro, aqui então auxiliar, né? Então que tem o mesmo fluxômetro na linha Carry Station 620, 650 e também em alguns modelos 900 também vem. Aqui válvula, né, então APL, juntamente com a peça, né, para fazer a parte da ventilação mecânica com o balão. Aqui o braço, né, que teria, o braço nesse equipamento aqui não está aqui disponível, mas vai vir. As entradas, né, para os dois ramos inspiratório e expiratório. Flush aqui de O2, juntamente também com a saída ACJO, que ela está protegida, né, então a saída ACJO para fazer baraca. Bem simples, virou, né, tranquilo. E aqui vai sair daí o fluxo por aqui. Canister, né, então que a gente tem aqui o canister, tranquilo, né, o canister ainda no padrão da linha ASIS e também as 4 gavetas que a gente tem aqui para acoplar os acessórios, né, disponíveis aqui. E o freio, né, então que a gente vem, destrava e trava o equipamento. Bem, gente, agora a gente vai falar então da parte da tela do equipamento, onde a gente tem modalidades ventilatórias, os dois softwares, né, aqui também que são os softwares de EcoFlow e ET Control, e também vamos falar dos ciclos que a gente tem as manobras de recrutamento alveolar e pausa, né, da ventilação também. Bom, vamos iniciar então aqui o caso, né, então eu venho e inicio aqui o caso, então o anestesista vem e seleciona a idade, né, o peso ideal, aqui o tipo de caso que ele quer, vou lá e inicio a ventilação mecânica. Inicialmente aqui, né, tem aqui o modo ventilatório, né, então que a gente vai depois, quando a gente for configurar para a parte ventilatória, vai entrar. Aqui os ajustes de fluxo, 3 curvas, né, então pressão, fluxo e volume, e capnografia, perdão. Aqui eu vou ter os dados, né, ventilatórios do paciente, juntamente com a leitura do agente anestésico, dos gases, da parte também de complacência e espirometria aqui. Então, vou colocar aqui a parte para ventilação mecânica e já vai iniciar ali a modalidade PCV-VG, que é a modalidade que a gente está iniciando aqui. O que nós temos aqui? Então o modo já entra nesse modo, né, o modo PCV-VG, mas se eu clicar aqui eu tenho uma gama grande de modos ventilatórios, então pressão controlada, volume controlada, a modalidade duplo controle, SMV PCV-VG e também as modalidades aqui de desmame, né, ou de espontâneo, que seria uma modalidade de pressão suporte, com backup de apneia. Tá? Explorando um pouquinho mais o PCV-VG, PCV-VG ou PRVC, por exemplo, é uma modalidade que a gente trabalha com duplo controle. Eu seleciono o volume-alvo que eu quero de ventilação e ele vai trabalhar uma modalidade de pressão, garantindo uma menor pressão possível dentro da via aérea. Essa modalidade é uma modalidade avançada de proteção, né, pulmonar, que é onde a gente pode utilizar ele em cirurgias de vídeo,
paciente obeso, posição de Trendelenburg, por exemplo, né? Então, onde tem uma maior pressão pulmonar, a gente pode utilizar esse modo ventilatório justamente para diminuir essa pressão intraalveolar. Então, é uma modalidade de proteção aqui. Mas, de qualquer outra maneira, a gente pode vir aqui e utilizar os outros modos ventilatórios. Como o equipamento aqui possui um sistema, né, de vaporização eletrônica e também do fluxo eletrônico, a gente vem aqui e seleciona a modalidade que a gente quer aqui na parte do fluxo. Então, por exemplo, eu clico aqui e seleciono, né, eletronicamente o fluxo total que eu quero, assim como também o O2, que a gente vem e seleciona por aqui qual a porcentagem que a gente quer conforme o fluxo que a gente está colocando. Então, uma maneira fácil de ajuste aqui para a gente poder acoplar. Bom, o que nós temos aqui, tá? Para mostrar para vocês. O software EcoFlow que vem também nessa máquina. O que é o EcoFlow? O EcoFlow é um sistema, né, de fração inspiratória, garantindo, por exemplo, aqui, uma FE de 25%, mas isso aqui é configurável conforme a necessidade, de 25% até 50%, fazendo com que eu tenha uma anestesia em baixo fluxo com segurança. Por quê? Porque ele vai estar exatamente entregando no mínimo 25% de O2 lá na boca do paciente, lá no alvéolo do paciente, tá? Então, por exemplo, o que ele me indica aqui? Ó, um O2 total, por exemplo, de 1,2, mas conforme a mistura que eu estou colocando aqui, eu poderia ir para 0,72. Então, ele está me informando que, Matheus, para você garantir no mínimo 25% de FO2 no paciente, você pode baixar ainda para 0,71. Então, por exemplo, eu poderia baixar aqui o fluxo, né, para mais, então, por exemplo, aqui, né, para menos, perdão, 1 litro. Ó, ele recalculou, lógico que isso ele está fazendo uma medição, né, constante no paciente, indicando ali 0,50, que é o total, mas eu poderia ir ainda para 0,38. Tá? Então, isso me garante uma anestesia de baixo fluxo, né, com segurança. Lógico que aqui eu estou utilizando também 50%, mas se eu fosse utilizar 100% de O2, por exemplo, nesse paciente aqui, ó, fica até mais fácil a visualização. Ó. Como eu estou usando um O2 total, né, de 1 litro, ó, então ele está me dizendo que eu posso ir para 0,38. Então, vou lá, baixo mais, né, então, por exemplo, aqui eu vou baixar para 0,40. Então, aqui eu estou garantindo no mínimo 25%. Aqui ele poderia estar me dizendo que eu posso baixar mais ainda, né, então garantindo essa segurança para o paciente.